Olá, eu me chamo Yolanda Aline da Silva. Eu sou estudante do bacharelado em musicoterapia da Universidade Estadual do Paraná, campus de Curitiba 2. E eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha pesquisa para vocês. Então, ela se intitula como A Escuta do Musicoterapeuta, um espaço de acolhimento e construção de interações. Ela faz parte do programa de iniciação científica, que se iniciou em 2021, no ano passado, e será finalizado agora, em 2022. Ela recebe bolsa da Fundação Araucária e a minha orientadora é a professora Clara Márcia de Freitas Piazeto. Então, a nossa pergunta problema é: no ambiente da musicoterapia, onde existem acontecimentos musicais e clínicos, como a escuta do musicoterapeuta se apresenta e quais são as suas características? Então, pensando nisso, que o nosso objetivo é investigar essa escuta do musicoterapeuta a partir de reflexões entre a escuta sensível e a escuta musicoterapêutica. A escuta sensível, ela é trazida pelo René Barbier e ele diz que ela está pautada na empatia, no reconhecimento e na aceitação incondicional do outro. Ela não rotula socialmente o indivíduo. Então, o Barbieri ele traz que ter uma escuta sensível é saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder entender os seus comportamentos, as suas atitudes, seus sistemas de crença, valores, símbolos, mitos. E para ele, a escuta sensível não é a projeção das nossas angústias ou dos nossos desejos. Ela não se fixa sobre a interpretação de fatos. Ela se apoia sobre a totalidade complexa da pessoa e é, antes de tudo, uma presença meditativa. Mas para o Barbieri, essa presença meditativa, ela não deve ser relacionada com um transe ou com um êxtase, mas sim com uma consciência plena, uma hipervigilância, uma atenção suprema, porque assim ela não dá aberturas para uma possível dispersão. Então, a metodologia, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, de revisão integrativa, e além das buscas e da análise de materiais que falem sobre a escuta musicoterapêutica e a escuta sensível, o meu trabalho também conta com a análise de vinhetas de registros de atendimentos musicoterapêuticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, as buscas, elas se iniciaram no Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave escuta, musicoterapêutica e formação do musicoterapeuta. Os critérios de inclusão, então, foram artigos que refletiam sobre a escuta musicoterapêutica e a escuta sensível, contemplando grupos heterogêneos, publicações que fossem de 2017 até 2021, especificamente do mês de janeiro de 2021, que a abrangência área da musicoterapia e da saúde, que fossem tanto em português quanto em inglês e espanhol, e dos quais pelo menos um dos autores fosse musicoterapeuta. E aí os critérios de exclusão, então, foram artigos que fossem escritos por outros profissionais que não fossem musicoterapeutas, artigos que não estavam dentro do escopo da busca, que não estavam na plataforma escolhida de busca, que foi o Google Acadêmico. Teses e literatura cinzenta também foram excluídas. Com isso, então, nós tivemos 2.710 resultados, porém apenas 2 foram selecionados pelo resumo e nenhum foi selecionado pela leitura na íntegra.
Então, por isso, nós resolvemos ampliar a busca para aonde o conceito é aplicado. Então, já que estamos pensando na escuta musicoterapêutica, pensamos também aonde ela é aplicada, né? Que é na musicoterapia. Então, fomos pesquisar as palavras-chave e estudos de caso em 3 revistas de musicoterapia, que foi a Voices, a Brazilian Journal of Music Therapy e a Ecos. E aí, na Voices, nós tivemos um total de 47 resultados, na Brazilian Journal tivemos 4 e na Ecos tivemos 5. Depois de ler resumo, ler na íntegra, nós ficamos com um total de 8 artigos selecionados, sendo 4 da Voices e 4 da Brazilian Journal. E aí, então, depois dessa coleta, nós montamos uma tabela em que colocamos algumas informações desses artigos, como, por exemplo, a modalidade em que eles ocorreram, se foi feito com grupos ou se foi feito de forma individual, a abordagem e as experiências musicais utilizadas, caso os autores citassem, porque nem todos citam, a fundamentação teórica utilizada por eles, a descrição das análises musicoterapêuticas que eles fizeram e os resultados. E aí, essa descrição da análise musicoterapêutica, todas as reflexões, as considerações que eles colocam nos artigos desses atendimentos de musicoterapia. Então, são as descrições dos comportamentos dos participantes, do que foi feito, o que foi tocado, o que os participantes manifestaram, enfim. E analisando tudo isso, nós chegamos à conclusão de que a escuta desses artigos selecionados, ela se apresenta com 2 finalidades. Então, a primeira seria a finalidade do aqui e agora, como construção da intervenção do trabalho, e a segunda seria uma escuta voltada para o preenchimento de planilhas de avaliação e musicoterapia. Um exemplo dessa escuta voltada para o aqui e agora é esse trabalho da Rosemiriam Cunha, publicado na Voices em 2017, em que o objetivo foi descrever e discutir eventos afetivos, cognitivos e físicos que ocorrem quando as pessoas se reúnem para fazer musicoterapia. Então, ela utiliza um referencial teórico da musicoterapia social comunitária e da sociologia da música. É um trabalho que focaliza as experiências e percepções de 5 mulheres que participaram dessas rodas de musicoterapia. E a observação, então, ela foi estruturada, utilizada para registrar essas manifestações afetivas, cognitivas e físicas dessas participantes. Então, é uma escuta voltada para isso, para observar e estruturar essas manifestações trazidas por essas participantes. E aí, a escuta para o preenchimento de planilhas de avaliação em musicoterapia. Como exemplo, nós pegamos esse artigo da Camila Gonçalves, publicado na Brazilian Journal, também em 2017, em que ela visa demonstrar as particularidades do uso de instrumentos de sopro em musicoterapia clínica. Então, ela analisou 3 vídeos de experiências musicais do processo musicoterapêutico de um menino de 8 anos com diagnóstico de autismo e hiperatividade. Ela utilizou, então, a ferramenta de análise musicoterapêutica segundo Shapira e Chow, com base nos perfis do Bruxa. Então, a escuta dela aqui, ela é voltada para o preenchimento dessas planilhas de avaliação. Então, ela faz uma escuta após o atendimento, já visando esse objetivo das planilhas de avaliação em musicoterapia.
E aí, como comentado, então, a minha pesquisa, além de analisar esses 8 artigos que foram selecionados, ela também engloba analisar vídeos de atendimento de musicoterapia que foram feitos no ano de 2019 dentro do Centro de Atendimentos e Estudos em Musicoterapia Clotilde Lane, o CAENT, que está localizado dentro da Universidade Estadual do Paraná, no campus de Curitiba 2. E esses atendimentos, eles contam com a presença de uma professora orientadora de musicoterapia e também musicoterapeuta, de um estagiário de musicoterapia e da participante. A participante, ela possui uma deleção do cromossomo 8p21 e o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, esses atendimentos, eles ajudam a ilustrar a escuta do musicoterapeuta, suas presenças e ausências. E essas apreciações dessas vinhetas, desses atendimentos, elas foram feitas em grupo. Meu trabalho ele está relacionado com outros 3. Um desses trabalhos é o da minha orientadora, da Clara, em que ela está falando sobre a musicalidade clínica. E os outros 2 trabalhos são de outros 2 discentes da musicoterapia. E uma pesquisa fala sobre a improvisação musical na música e na musicoterapia, e a outra é na análise musicoterapêutica. Então, nós 4 nos reunimos para assistir esses vídeos dos atendimentos, e aí cada um pôde analisar especificamente aquilo que compõe o seu objeto de estudo na pesquisa. E aí a ideia é poder relacionar tudo que se vê ali nesses vídeos, tudo que se ouve, com os materiais coletados, né? Pensando na escuta musicoterapêutica analisada nesses vídeos, ela não foi uma escuta utilizada para preenchimento de tabelas avaliativas. Então, podemos pensar que ela foi uma escuta que se deu no aqui e no agora. Então, o que é, de fato, essa escuta musicoterapêutica, né? Segundo o Coelho, a escuta musicoterapêutica ela pode ser entendida como uma escuta musical e clínica, ou seja, uma mistura da escuta musical e da escuta clínica. Piaget e Sá dizem que essa escuta é capaz de aprimorar os caminhos entre a música, o ouvinte e o musicoterapeuta, se fazendo indispensável para um trabalho terapêutico que demanda, antes de mais nada, da escuta. Essas definições da Coelho, da Piaget e da Sá, elas foram utilizadas na fundamentação teórica da minha pesquisa, né? Até porque elas não se encaixam no critério de inclusão do tempo, né, de publicação. Elas foram publicadas antes de 2017, então elas foram utilizadas como fundamentação teórica para a minha pesquisa. E aí, né, como a Coelho trouxe ali que a escuta musicoterapêutica pode ser vista como uma mistura da escuta clínica e da musical, eu queria trazer um pouco separadamente a escuta musical e a escuta clínica. Acho interessante pensar as duas separadamente antes para depois pensar nelas duas juntas. Então, como um exemplo, eu trouxe esse artigo da Zanini, Alves e Naghettini, que foi publicado em 2017. E eu vou ler esse pequeno trecho da pesquisa delas. Então, abre aspas. Lucas cantou com intensidade forte, andamento lento, intervalos de segunda maior ascendente e descendente, além de utilizar figuras rítmicas simples. Foi observado que não houve a exploração de saltos melódicos maiores, pois utilizou somente intervalos de segunda maior. Então, aqui, nesse pequeno trecho,
elas trazem a presença de uma escuta musical, porque elas caracterizam musicalmente o que ele está fazendo. Então, elas colocam andamento, intensidade, intervalos, que são aspectos da música. Então, se encaixa em uma escuta musical. Lembrando que todos esses artigos, esses 8 selecionados, eles apresentam uma escuta musicoterapêutica, ou seja, tanto a escuta musical quanto a escuta clínica. Aqui eu trouxe pequenos fragmentos desse artigo em específico, que está tratando apenas da escuta musical, mas é um artigo que traz toda a escuta musicoterapêutica, que também apresenta a escuta clínica, né? E aí aqui, falando então da escuta clínica, tem esse artigo da O'Donoghue, publicado em 2017. Ela fez uma pesquisa com crianças com síndrome de Down e a relação delas com os seus cuidadores. E nesse trecho, abre aspas, as crianças utilizaram comportamentos de procura de proximidade, por exemplo, choro e sorriso, para manter as suas mães por perto. Então, nesse trecho, a autora, ela não coloca nenhuma característica musical do que foi feito, ela está trazendo o comportamento daqueles participantes, né? São choros, sorrisos, e o que eles estão expressando com esses comportamentos. Então, se encaixa em uma escuta clínica. Então, nesse momento, nesse pequeno trecho, a autora tem uma escuta clínica. E aí, pensando então no que é a escuta musicoterapêutica, né, nessa junção das duas, escutar terapeuticamente, assim como cita o Barbier na sua escuta sensível, essa escuta musicoterapêutica, ela também demanda de uma visão ampliada do musicoterapeuta. Ele precisa quebrar preconceitos, paradigmas, não pode fazer rotulações sociais, e ele tem que buscar sempre entender o sentido daquilo que de fato é expressado pelo participante, aquilo que vem daquele indivíduo, né? A escuta musicoterapêutica, ela vai além de uma percepção sonora. Então, ela ouve o indivíduo com todos os seus sentidos e com todas as suas sensibilidades. E é isso, eu fico por aqui, então. A minha pesquisa, ela está sendo finalizada, já está nos seus processos finais. E eu gostaria de agradecer a todo mundo pela escuta. Queria agradecer também a minha orientadora, Clara, por toda a caminhada e parceria até aqui. E é isso, nos vemos por aí.